Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conversar a respeito do Trump e é um material que saiu num jornal ucraniano relacionando que ele agora estaria enfim se aproximando da Ucrânia cada vez mais de maneira mais assertiva, vamos dizer, principalmente porque ele ficou meio irritado com a reação do público, a reação da mídia após o encontro que ele teve no Alasca com Putin. E supostamente seria um encontro assim que não teria favorecido necessariamente o Trump. Então, por causa disso, agora estaria supostamente percebendo quem o Putin realmente é, teria entendido a situação, e agora então o comportamento dele estaria mudando cada vez mais e seria positivamente mais pró-Ucrânia. E a gente vai dar uma olhada nessa reportagem e dar uma analisadinha, tipo, será que é isso mesmo? Será que a gente pode confiar? Será que dessa vez vai? Ok? É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? E, bom, não esqueça de deixar dúvidas, opiniões nos comentários, compartilhe o vídeo com quem você acha que possa achar isso interessante. E se inscreva no canal, por favor, né? Dê um joinha também e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Bom, a questão toda é a seguinte, a gente teve agora, no dia 15 de agosto, uma reunião no Alasca, onde o Trump foi, se encontrou com Putin, e foi uma relação muito amistosa, uma relação desconfortavelmente amistosa, porque basicamente a gente tinha o presidente de um país norte-americano recebendo como chefe de Estado uma pessoa respeitável, basicamente aquele que é um criminoso de guerra, de um país invasor, um país imperialista, que é a Rússia. Então, para os países ocidentais e diplomaticamente falando, ficou muito chato. Metaforicamente falando, é como se estivéssemos vendo o Trump beijando a sola do sapato de um ditador, assim, porque foi um comportamento muito subserviente, cordial demais, entendeu? Então, ultimamente, assim, ele começou a modificar a postura dele, e um dos fatores que tem se atribuído à mudança de postura do Trump é a questão de que as publicações começaram a dizer que aquele encontro entre os dois teria sido, na verdade, um triunfo do Putin. E não deixa de ser mentira, porque, como a gente disse, o Putin foi lá, saiu de lá e continuou fazendo o que ele fazia há tempos, que é destruir civis e continuar com a guerra. Então, foi uma humilhação pública do Putin, do Trump, né? E, aparentemente, ele tá meio que cansou disso. Então, saiu essa notícia aqui também de ontem para hoje, 16 de outubro, no Pravda, ucraniano, lembrando que tem o Pravda russo, certo? Esse aqui é o Pravda ucraniano. Então é bem interessante que é o seguinte, esse aqui até vou ler um pouco mais, que tem bastante informação. Trump irritado com a cobertura da mídia sobre a cúpula no Alasca, que chama essa cobertura de triunfo de Putin. A mudança de posição do presidente dos Estados Unidos em relação à Ucrânia está se tornando cada vez mais perceptível, o que dá ao lado ucraniano esperança de uma abordagem mais dura do chefe da Casa Branca. Isso é verdade, a gente tem visto, por exemplo, o Trump já cogitando mandar mísseis Tomahawk, algo que até então eu nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade, e agora é algo que está sendo completamente ventilado, né? Então é realmente uma modificação grande em termos gerais de abordagem do Trump em relação à Ucrânia. Então é interessante, continuando aqui, ó. Putin foi recebido nos Estados Unidos como um amigo, não como um líder de um estado criminoso que invadiu um país europeu soberano. E tudo isso, né, ele foi recebido sem ter qualquer acordo, sem que do Putin fosse exigida qualquer modificação para ter essa consideração como tal. Ou seja, ele continuou fazendo crimes de guerra, chegou no Alasca e foi recebido lá de maneira tranquila, né, como se nada houvesse acontecido. Isso de fato deixa de ser uma vitória diplomática do Putin, né? Continuando, o líder russo deixou ancoragem sem concordar com o cessar-fogo, apesar de Trump ter declarado durante uma coletiva de imprensa conjunta que o líder russo estava tentando salvar milhares de vidas. Bom, isso aqui ou foi um engano do Trump, ou foi uma grande mentira, porque todo mundo que acompanha de fora, qualquer meio de comunicação, viu que não houve nada disso. Ou seja, ou o Trump foi enrolado durante as conversas mais privativas com o Putin, ou ele está mentindo. Então isso nunca aconteceu, não houve qualquer possibilidade dessa esperança de salvar vidas tivesse corrido por parte do Putin. E continuando aqui. Como disse um membro da política externa republicana, após a reunião, Putin não demonstrou nenhuma preocupação com a vida humana e os ataques contínuos contra alvos na Ucrânia continuaram. Então, esses ataques que continuaram como se não houvesse amanhã foram, possivelmente, o que diz esse chefe republicano, foram um dos fatores que teriam levado a essa mudança da posição do Trump. Se é verdade ou não, a gente não sabe, né? Aí, pessoal, que eu acho que também começa a ser uma questão de estarem passando a mão demais do Putin, que é o seguinte, essa fonte republicana diz que Trump precisava de tempo para entender quem o Putin realmente é. Aí eu já discordo, tá? Porque todo mundo precisa de tempo, mas líderes mundiais que estão à frente de situações que exigem respostas mais rápidas não pode se dar ao luxo de levar 10 meses para saber quem o Putin de fato é. Essa invasão começou em fevereiro de 2022,
o Trump, quando assumiu, vamos supor que ele estivesse ignorando a situação da guerra, a parte de 3 anos. Em primeiro lugar, que ele já como candidato não teria direito nenhum de ignorar a situação da guerra. Ele não tem esse direito. Uma coisa é o entregador de pizza, uma coisa é o mendigo, uma coisa é uma criança ignorar a situação. Outra coisa é um cara que é candidato a líder mundial, a líder de uma maior força militar e econômica do mundo, não ignorar o assunto. Tá errado. Então, não, o Trump não devia ter esse tempo para aprender. Mas vamos supor que ele não soubesse nada e entrou na presidência dos Estados Unidos e foi descobrir quem o Putin era. Pessoal, ele não poderia levar 10 meses, porque ele basicamente estamos em outubro, né? Estamos agora no 10º mês de 2025. Ele não teria o direito a levar 10 meses para descobrir quem o Putin de fato é. Se ele realmente fosse ignorante, ele teria no máximo algumas semanas para ter tomado o posicionamento correto. Então, realmente, é lamentável que tenha levado todo esse tempo. Aparentemente, ele está acordando para isso. Tá? Continuando aqui, saindo agora da fonte republicana. Ao mesmo tempo, líderes europeus que gostam de Trump, tem alguns que gostam, né? Tentaram aliviar as tensões entre o presidente americano e seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, após uma discussão acalorada diante das câmeras no Salão Oval. Bom, isso foi em fevereiro, foi lamentável, foi talvez um dos pontos mais sombrios durante toda a guerra da Ucrânia, mas isso já foi ultrapassado. E durante todo esse tempo, partiu a ajuda de muitos líderes europeus, de fato. Primeiro foi nessa questão aqui, tá, dos líderes europeus que tentaram acalmar a situação. Isso já na época, quem se lembra desse fiasco que foi no Salão Oval, de lá o Volodymyr Zelensky voltou para a Ucrânia, meio humilhado, é verdade, mas no mesmo dia começou a pipocar muitos líderes europeus relevantes começaram a apoiar ele. Assim, demonstrar publicamente que estão do lado dele. Isso foi interessante, não ficar do lado do Trump. E, paralelo a isso, aparentemente houve muito trabalho de bastidor para fazer com que o Trump começasse a ver o que está acontecendo de fato na Europa. E uma dessas pessoas que tem que dar seu mérito é o Emmanuel Macron. O Macron, presidente francês, eu não gosto dele. Para quem acompanha o início da guerra, deve se lembrar que nos primeiros 6 meses, depois de 8 meses, não me lembro exatamente, 2022, o Macron ainda falava que tinha que se dar uma saída honrosa para a Rússia sair da Ucrânia. Ele ainda falava isso. Ainda bem que ele mudou de ideia, porque a França é uma potência militar e hoje ele é um dos grandes fatores de apoio do Volodymyr Zelensky. Tanto que houve algumas reuniões onde o Trump fazia afirmações relacionadas à Ucrânia e o próprio presidente Emmanuel Macron fazia algumas correções favorecendo a Ucrânia. Então é uma posição, e ele foi um dos líderes que de fato tentaram mudar durante esses 8 meses, depois da reunião de Salão Oval, tentaram mudar a opinião do Trump. Muito positivo isso. Continuando aqui então. Uma fonte do Partido Republicano nomeou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente finlandês Alexander Stubbs e o secretário-geral da OTAN Mark Rutte como figuras-chave nesse processo. Pois bem, só que está faltando o Emmanuel Macron, tá? Ele com certeza também foi. Aqui possivelmente uma questão até política, né? Preferência política do cara, porque o Emmanuel Macron realmente não é um político muito popular lá na França. Continuando, o Príncipe Charles foi também, isso acredito, porque o Príncipe Charles, a gente não vê falar muito dele, mas o pouco que eu ouvi falar é que ele é um cara extremamente diplomático, um verdadeiro rei da Inglaterra, né? É um lorde, é um nobre, então diplomaticamente falando, ele faz esse papel muito bem. Então, possivelmente, sim, se ele estiver envolvido na questão de mudar a postura do Trump em relação à Ucrânia, ele com certeza foi uma peça fundamental, apesar de, como eu disse, eu quase não vi falar nada a respeito do Charles, principalmente nessa questão dessa situação entre a guerra na Ucrânia e a situação do Trump, né? Bom, mais umas aqui assim, continuando abaixo, ele fala mais a questão da mudança cordial, da mudança que tem ocorrido, né, dos encontros cada vez mais amistosos, né? E o que é interessante aqui é que um dos fatores que a gente vai entrar possivelmente em outro vídeo é esse aqui, ó. Entre outros fatores que mudaram a opinião de Trump sobre a Ucrânia, foi a recepção da China a Putin e ao líder norte-coreano Kim Jong-un no mês passado, isso em setembro. E isso é mais um fator que a gente tem que verificar, que realmente me admira que o Trump não tenha se ligado nisso, porque é o seguinte, o Trump sempre teve a ideia de atrair a Rússia para o seu lado, evitar a fragmentação da Rússia, atrair a Rússia para o seu lado e afastar ela da China. O que é uma coisa que, sinceramente, não vejo como isso possa acontecer, porque desde o início da guerra, a China, de maneira mais ou menos, hora mais disfarçada, hora menos disfarçada, a China desde o início tem apoiado a Rússia. A China não quer que a Ucrânia vença, não quer que a Rússia vença também, o que eles querem é o prolongamento dessa guerra, para dividir a atenção dos Estados Unidos, enquanto que ela pode fazer a geopolítica dela extremamente agressiva no Mar do Sul da China. Mas, em termos gerais, se é para escolher um lado, não há dúvida que a
A Rússia hoje escolhe a China tanto pela dependência econômica como pela dependência tecnológica. Então, eu não sei se a gente já pode afirmar que a Rússia hoje já está virando um puxadinho da China, né? Assim, praticamente um estado anexo, como seria a Coreia do Sul, porque a Rússia é muito maior e mais poderosa. Mas, de fato, a Rússia é um estado subserviente e qualquer tentativa do Trump que ele teria de, eventualmente, afastar a Rússia da China é uma coisa assim, é um caso perdido. Não há possibilidade disso acontecer. Rússia e China estão cada vez mais unidos na sua necessidade, nas suas conveniências, e é bom que o Trump, enfim, tenha percebido que isso é algo do passado e ele tem que incorporar totalmente a Ucrânia ao seu lado. Pessoal, encerrando aqui o vídeo relacionado a essa questão do Trump e essa mudança que eu acho que de fato está acontecendo, tem aqui também uma notícia bem interessante para dar. A parte de tudo isso, olha só que legal. Após ligação telefônica, Trump diz que se encontrará com Putin em Budapeste. Beleza, essa reunião vai acontecer daqui a 2 semanas, aparentemente. Por coincidência, o Volodymyr Zelensky está voando, vai se encontrar com Trump hoje, nas próximas horas, certo? E ao mesmo tempo, Putin quer falar com o Trump. O que será que eles vão conversar? Muito possivelmente aquela velha história. Suposta negociação de paz, não entregar armas para a Ucrânia, principalmente Tomahawk, que é uma arma espetacular. E a gente sabe onde isso vai dar. O Trump vai lá, vai conversar, vai ser enrolado pelo Putin mais uma vez. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o Trump não está de fato se aproximando da Ucrânia e aquele artigo que a gente acabou de olhar é totalmente otimista? Não. Eu acho que isso aqui é apenas um comportamento dele. Esse encontro não muda a minha opinião em relação ao que eu acabei de ler, mas demonstra que sim, o Trump dá chance demais para um criminoso, para um ditador, certo? É a característica dele, essa suposta negociação. E eu não tiro a razão dele num aspecto de que tem-se sempre que se manter as portas abertas aos meios de comunicação, né, totalmente limpos de ruído, né? E conversa entre dois líderes é importante, mesmo sendo Putin. Porém, a gente não pode abrir mão que é o Putin. Ironicamente, tem que se manter comunicação com alguém que de fato não merece muita confiança. Mesmo assim, é importante se deixar esse canal aberto, porque no último caso, se tudo der errado em relação a uma guerra, sempre vai se poder ter aquela informação de que o Trump deu todas as chances para o Putin encerrar isso aí. Então, esse encontro vai acontecer em alguns dias. Não, eu não acho que modifique a posição cada vez mais pró-Ucrânia do Trump, mas é importante a gente ver o comportamento dele. Desde que ele assumiu, tem sido errático. Ora Ucrânia, ora é Rússia. Ora Ucrânia, ora Rússia. Mas ele é errático cada vez mais pendendo para um comportamento pró-Ucrânia. Certo? Então ora Ucrânia, um pouquinho da Rússia. Entendeu? Então está sendo mais assim nesse sentido. Então vamos ficar atentos no desenrolar dos próximos dias. E eu acho que o futuro para a Ucrânia é promissor. E vai ser mais promissor ainda quando entregarem os Tomahawk. Certo? Bom, é isso que a gente tem por hoje. Obrigado por ter assistido o vídeo. Compartilhem, deixem opiniões, etc. nos comentários. Deem um joinha no like e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?